Dizem que o veneno mais fatal não é aquele que se bebe em um copo, mas o que corre dentro do próprio sangue. Quando os filhos, aqueles que você carregou no ventre, se voltam contra você, a dor é insuportável, o medo é constante e o amor, muitas vezes, não é suficiente para salvá-los. Esta é a história de Cleide, uma mãe que acreditou que podia proteger seus 5 filhos do crime e da miséria, mas descobriu que o veneno do destino é mais forte que qualquer oração. Prepare-se, porque essa não é apenas uma história, é um grito de dor e sobrevivência. Antes de mergulhar nesse relato real e doloroso, já se inscreva em Vozes da Vida e comente. Você acredita que o amor de mãe pode salvar qualquer filho, mesmo nos caminhos mais sombrios? As vielas estreitas da comunidade pareciam ter vida própria. Crianças corriam descalças entre os becos, rindo alto, chutando uma bola improvisada feita de meias velhas. Ao fundo, rádios tocavam músicas altas e o cheiro de feijão misturado à poeira subia no ar quente da tarde. Para muitos, aquele cenário era apenas miséria, mas para Cleide era o mundo que conhecia, o mundo onde construiu sua família. Ela era uma mulher simples, de pele marcada pelo sol, mãos calejadas e um olhar que escondia tanto amor quanto cansaço. Criar 5 filhos em meio à pobreza nunca foi fácil, mas ela acreditava na força do trabalho e da fé. Seu marido, Alcindo, um homem de fala firme e passos pesados, trabalhava como pedreiro quando conseguia serviço, sempre retornando para casa com as roupas manchadas de cimento e o corpo dolorido. Apesar das dificuldades, Cleide tinha orgulho de ver seus filhos correndo pelo quintal improvisado, brincando juntos. Nos olhos dela, eles eram tudo. Mas como muitos naquela comunidade esquecida pelo Estado, eles também conviviam diariamente com a sombra que rondava as esquinas, o crime. Os primeiros anos pareciam normais. Os meninos jogavam bola na rua, faziam travessuras de criança e voltavam sempre com os joelhos ralados. Cleide gritava da janela: "Entrem pra dentro! Tá quase escurecendo!" E eles obedeciam, ainda rindo e correndo. Mas logo, os sinais começaram a aparecer. O mais velho, Júlio, aos 13 anos, já trazia para casa pequenos objetos que não pertenciam a ele. Primeiro eram figurinhas. Depois, um relógio quebrado, um boné diferente. "Onde você conseguiu isso, menino?" questionava Cleide, firme. "Ganhei de um amigo, mãe", respondia Júlio, desviando os olhos. Cleide sabia que havia algo errado, mas o coração de mãe se recusava a acreditar. Ela dizia para si mesma que era apenas coisa de criança. Só que os amigos de Júlio não eram simples colegas de brincadeira, eram adolescentes mais velhos, já envolvidos no tráfico, que encontraram no garoto esperto e destemido um futuro soldado. Numa noite abafada, Alcindo chegou mais cedo do trabalho. Encontrou Júlio sentado no portão, conversando com 2 rapazes tatuados que fumavam cigarros com cheiro forte. "Vai pra dentro agora, moleque!" gritou Alcindo, a voz ecoando pela viela. Júlio obedeceu de má vontade, resmungando. Os rapazes riram e se afastaram devagar como predadores que não têm pressa de atacar. Dentro de casa, Alcindo deu um tapa na mesa, assustando Cleide. "Esse menino vai dar problema, eu já conheço esse tipo de gente. Se ele continuar nesse caminho, vai arrastar os irmãos junto." Cleide, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Ele ainda é só uma criança, Alcindo. A gente pode ensinar, podemos mudar isso." "Criança", retrucou o marido irritado. "Criança que aprende a mentir, que traz coisa roubada para dentro de casa, não é mais criança. É um caminho sem volta, Cleide." Essas palavras cortaram o coração da mulher. Ela acreditava, mais do que tudo, que uma mãe podia salvar os filhos com amor. Mas no fundo, o medo já começava a envenenar a sua alma. As semanas passaram. Júlio começou a passar mais tempo fora de casa, desaparecendo por horas, às vezes por dias. Quando voltava, trazia dinheiro no bolso e roupas novas, muito acima do que a família podia pagar. "Onde você conseguiu isso, menino?" insistia Cleide.
Tô ajudando numas entregas, coisa de motoboy, nada demais. Mas Alcindo não acreditava em uma palavra. Ele conhecia bem o tipo de entrega que meninos da comunidade faziam para os chefes do tráfico. Numa noite, Alcindo tentou conversar sério com o filho. Júlio, olha pra mim. Você acha que esse pessoal é seu amigo? Eles vão te usar até não servir mais. Depois te descartam como lixo. É isso que você quer pra sua vida? O garoto, com um olhar frio e desafiador, respondeu: O senhor trabalha a vida toda para continuar pobre. Eu não quero isso para mim. Aquela frase caiu como uma punhalada. Alcindo sentiu o sangue ferver, mas se conteve. Apenas saiu da sala, batendo a porta com força. O mais doloroso foi ver os outros irmãos começando a seguir os passos de Júlio. O segundo, Maurício, ainda menor de idade, passou a idolatrar o irmão mais velho. Onde Júlio ia, Maurício queria ir também. Os menores observavam tudo em silêncio, aprendendo, absorvendo. Cleide começou a perceber que a casa que antes era cheia de risadas e brincadeiras, agora estava sempre tensa. Os filhos mais velhos saíam sem dar explicações, voltavam cheirando a fumaça, trazendo olhares diferentes. O coração da mãe doía cada vez mais. À noite, ela chorava baixinho, deitada ao lado de Alcindo. "O que eu fiz de errado, meu Deus?" murmurava. "Eu só queria que eles fossem homens de bem." Alcindo, com os olhos fixos no teto, apenas respondia: "Você não fez nada errado. O errado é o mundo em que a gente vive." Cleide nunca desistiu. Tentava puxar os filhos de volta para dentro de casa, oferecia comida, fazia orações em voz alta, contava histórias de quando eram pequenos, como se pudesse reavivar a inocência perdida. Certa tarde, chamou Júlio para sentar-se com ela na cozinha. Preparou o prato preferido dele: arroz, feijão e frango ensopado. "Filho, eu só quero que você tenha uma vida longa. Você lembra quando era pequeno e dizia que queria ser jogador de futebol?" "Jogador de futebol? Isso é sonho de criança, mãe. O mundo é diferente agora." Cleide segurou a mão dele com força. "Pode ser diferente, sim. Ainda dá tempo. Por favor, meu filho, não me vire as costas desse jeito." Mas o olhar dele estava distante. O veneno já havia começado a se espalhar. Naquela noite, Júlio não voltou para casa. Cleide ficou acordada até o sol nascer, olhando para a porta como se a qualquer momento ele fosse aparecer sorrindo, como nos tempos de infância. Mas quem apareceu foi um vizinho, trazendo a notícia que faria seu coração despencar. "Dona Cleide, seu filho foi visto com os homens do morro. Ele está armado." Cleide levou a mão à boca, sentindo o mundo desabar. A partir daquele instante, sabia que sua luta seria contra algo muito maior do que ela poderia controlar. E você? Acredita que o amor de mãe pode salvar um filho prestes a entrar no crime? Ou há momentos em que nem o amor é suficiente? Deixe sua opinião nos comentários. A notícia de que Júlio havia sido visto com os homens do morro caiu como uma sentença dentro da casa de Cleide. O silêncio no café da manhã foi mais pesado que o som das vielas lá fora. Os filhos menores olhavam para a mãe como se esperassem uma explicação, mas ela apenas mexia o café sem açúcar, com as mãos trêmulas. Alcindo, o pai, foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Eu avisei, esse menino está se perdendo." Cleide, com lágrimas contidas, respondeu: "Ele ainda é meu filho, ainda é nosso filho. Não vou desistir dele." Alcindo respirou fundo, o rosto marcado pela raiva misturada à dor. "Cleide, você não entende. Esses homens não soltam ninguém. Se ele entrou, vai ser arrastado cada vez mais para dentro. E pior, vai levar os irmãos junto." Os menores ouviram isso e abaixaram a cabeça. Maurício, o segundo filho, apenas apertava os punhos sobre a mesa. Ele já começava a imitar o irmão mais velho em tudo. Maurício tinha apenas 12 anos, mas já se espelhava em Júlio como em um ídolo.
Quando o irmão aparecia em casa com tênis novos, bonés de marca e até algumas notas amassadas no bolso, os olhos de Maurício brilhavam. "Júlio, me leva contigo um dia", pediu numa noite quando o irmão voltou com ares de vencedor. "Você ainda é pequeno demais, moleque, mas sua hora vai chegar." Aquelas palavras foram como veneno derramado nos ouvidos de Maurício. Ele passou a acreditar que o caminho de Júlio era uma forma de escapar da pobreza. Cleide percebia essa influência e seu coração se apertava. Tentava manter Maurício ocupado, mandava-o ajudar nos afazeres da casa, insistia para que fosse à escola. Mas a cada dia que passava, ele parecia mais distante. Os menores, Cristina, Joãozinho e Marcos, observavam em silêncio, como esponjas absorvendo cada gesto dos irmãos mais velhos. Cleide sabia, se não conseguisse conter Júlio e Maurício, perderia todos. Cleide não desistia, buscava na fé uma saída. Todas as manhãs ajoelhava-se diante do pequeno altar improvisado na sala, uma imagem de Nossa Senhora e uma vela sempre acesa. Rezava baixinho, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Meu Deus, traga meus filhos de volta, não permita que o mal os leve." Mas as preces pareciam se perder no vento. Cada vez que Júlio voltava para casa, ele trazia consigo não apenas o cheiro da rua, mas a aura sombria do crime. "Mãe, pare de rezar por mim, eu sei o que estou fazendo", dizia com frieza, largando a mochila num canto. Cleide tentava alcançá-lo pelo coração, preparava a comida favorita, contava histórias da infância, lembrava os sonhos antigos. "Filho, você dizia que queria ser jogador, lembra? Eu ainda acredito em você." Mas Júlio apenas ria. "Jogador? Isso é coisa de criança, eu já cresci." A cada resposta dessas, Cleide sentia um pedaço de si se despedaçar. Se Cleide tentava pelo amor, Alcindo tentava pela força. Numa noite, quando Júlio chegou em casa de madrugada, o pai o esperava na sala. "Onde você estava? Não é da sua conta." Antes que terminasse a frase, Alcindo avançou e deu-lhe um tapa no rosto. "Enquanto morar debaixo do meu teto, você vai me respeitar." Júlio, com os olhos ardendo de raiva, cuspiu no chão. "Eu não preciso desse teto. Eu tenho gente que me respeita lá fora." E saiu, batendo a porta com força. Cleide chorava em silêncio, enquanto Alcindo tremia de raiva. "Esse menino vai destruir essa família", murmurou, como uma maldição. O que mais doía em Cleide era ver Maurício seguir o mesmo caminho. Se Júlio era faísca, Maurício era o pavio pronto para queimar. Começou a faltar na escola, a voltar para casa com dinheiro que não podia explicar. "Maurício, de onde veio isso?" questionou a mãe. "Fiz uns bicos, não é da sua conta." Era como reviver a mesma cena, só que com outro filho. Cleide se via cercada, como se o destino estivesse decidido a arrancar todos dela, um a um. Alcindo, cada vez mais calado, começou a beber. O peso era grande demais até para ele. Numa madrugada silenciosa, Alcindo entrou no quarto enquanto Cleide chorava baixinho. Sentou-se na beira da cama, os olhos vermelhos pelo álcool e pelo cansaço. "Eu vou dar um jeito nisso, Cleide. Nem que eu tenha que entregar esses meninos para a polícia." Ela regalou os olhos em choque. "Você não pode fazer isso. São nossos filhos." "São nossos filhos, sim, mas já escolheram outro caminho. E se eu não fizer nada, eles vão arrastar os pequenos junto. Eu prefiro vê-los presos do que mortos." Cleide agarrou o braço dele implorando. "Não faça isso. Não tire de mim a chance de trazê-los de volta. Ainda há esperança." Mas, no fundo, até ela sabia que o veneno já corria nas veias da família. Naquela mesma noite, Cleide acordou com barulhos vindos da sala. Levantou-se devagar e encontrou Júlio e Maurício sussurrando, organizando algo dentro de uma mochila. Havia notas de dinheiro amassadas, pequenos pacotes embrulhados em plástico. "O que vocês estão fazendo?" perguntou a voz embargada.
Os dois se viraram, olhares frios e desconfiados. Júlio respondeu seco. Isso não é mais problema seu, mãe. Cleide sentiu o chão sumir sob seus pés. Pela primeira vez, viu nos olhos dos filhos não apenas rebeldia, mas um abismo que a separava deles para sempre. E então, na manhã seguinte, Cleide recebeu a visita de uma vizinha, ofegante, trazendo a notícia que a faria desmoronar de vez. Dona Cleide, seus filhos foram vistos armados descendo o morro. Estão dizendo que vão fazer um assalto grande esta noite. O coração da mãe se apertou. O medo que ela vinha tentando negar finalmente tomou forma. A notícia do assalto iminente se espalhou como fogo entre as vielas. Cleide passou o dia em estado de choque, andando de um lado para o outro dentro de casa sem conseguir encontrar paz. Alcindo, mais calado do que nunca, apenas afiava o facão no quintal, como se preparasse sua alma para algo inevitável. Ao cair da noite, o silêncio da comunidade foi quebrado pelo ronco de motos subindo e descendo as ruas estreitas. Gritos, assobios e o som seco de armas sendo carregadas. Júlio e Maurício não voltaram para casa naquele dia. Os irmãos menores tremiam, escondidos atrás da mãe. Cleide acendeu a vela diante do altar e rezou em voz alta. Senhor, se for preciso, leve a mim, mas não leve meus filhos para o inferno do crime. Mas o céu parecia mudo. A cada disparo que ecoava ao longe, o coração dela se despedaçava. Horas depois, a porta da casa se abriu com violência. Júlio entrou primeiro, os olhos vermelhos, suado, camisa manchada de sangue. Maurício vinha logo atrás, carregando um pacote embrulhado em pano. — O que é isso, meu Deus? — gritou Cleide em pânico. Júlio respondeu com frieza. — É dinheiro, mãe. Dinheiro de verdade. Agora a senhora nunca mais vai passar fome. Alcindo se levantou da cadeira, o facão ainda na mão. — Dinheiro manchado de sangue não alimenta ninguém. Você enlameou o nome dessa família, moleque. Júlio deu um passo à frente, encarando o pai. O senhor trabalhou a vida inteira e continua um pobre coitado. Eu não vou seguir esse caminho. Maurício tentou intervir. Pai, escuta o Júlio. A gente pode mudar a nossa vida. Mas Alcindo perdeu a paciência. Avançou contra os dois, o facão erguido. Cleide gritou e se colocou na frente, impedindo o pior. Basta! Sua voz ecoou pela sala. Vocês vão matar uns aos outros dentro da própria casa. O silêncio que se seguiu foi mais cruel do que qualquer grito. Na madrugada, enquanto a família ainda tentava se recompor, tiros ecoaram na rua. Muitos. Não eram fogos, não era comemoração. Era a guerra. Os meninos pularam da cama, já acostumados com o som das armas. Júlio pegou a pistola escondida debaixo da mochila. Maurício fez o mesmo. Cleide entrou em desespero. Vocês enlouqueceram! Deixem essas armas aqui! Mas Júlio apenas lançou um olhar frio e respondeu. Quem não atira, morre, mãe. Sem ouvir mais nada, saiu pela porta com Maurício. Cleide tentou correr atrás deles, mas Alcindo a segurou pelos ombros. Deixa, se eles escolheram esse caminho, nada vai impedir. Ela se debateu, gritando. Vai impedir sim, são meus filhos, me larga, Alcindo! Mas o marido, firme, a segurou contra o peito. Lá fora, a madrugada virou campo de batalha. E você? Se estivesse no lugar de Cleide, teria coragem de denunciar seus próprios filhos à polícia para salvá-los do crime? Ou protegeria a família a qualquer custo? Deixe sua opinião. As horas seguintes foram de puro terror. Os vizinhos gritavam, portas batiam e o som dos disparos não cessava. Cleide passou a noite em claro, ajoelhada no chão, suplicando a Deus que protegesse seus filhos. Quando o dia amanheceu, a porta de casa foi arrombada de repente. Júlio e Maurício entraram correndo, ofegantes, cobertos de suor e sangue. Eles estão atrás da gente, gritou Júlio. Mãe, não podemos ficar aqui. Maurício tremia, quase sem fôlego.
Mataram o Tião, mãe. Mataram na nossa frente. Cleide caiu de joelhos, chorando desesperada. Vocês vão ser os próximos se continuarem nisso. Mas Júlio já não ouvia mais. Pegou o pacote de dinheiro escondido debaixo do colchão e olhou para os irmãos menores. Se eles crescerem aqui, vão virar como nós. É melhor começarem a aprender cedo. Cleide explodiu de dor e fúria. Nunca! Eu não vou deixar vocês arrastarem os pequenos para esse inferno! Júlio, pela primeira vez, ergueu a arma em direção à própria mãe. A sala congelou. O silêncio era mortal. Maurício, assustado, tentou baixar o braço do irmão. Júlio, não! É a mãe! Mas Júlio, transtornado, gritou. Ou ela entende ou vai atrapalhar. O olhar de Cleide encheu-se de lágrimas. Pela primeira vez, não reconheceu mais o filho que carregou no ventre. A arma estava apontada para ela. O sol ainda não havia nascido, mas Cleide continuava imóvel no chão da sala. O som metálico da arma apontada para ela ainda ecoava em sua mente. Os olhos de Júlio, antes cheios de travessuras de criança, agora eram olhos de assassino, frios, endurecidos pela violência. Maurício, trêmulo, ainda segurava o braço do irmão, tentando baixar a pistola. O silêncio só foi quebrado quando Alcindo avançou e tomou a frente da esposa. Atire em mim se tiver coragem, seu desgraçado! Gritou, o peito inflado de raiva e desespero. Júlio respirava com dificuldade. O suor escorria pela testa, a arma ainda apontada, mas a mão tremia. Por um instante, parecia que o gatilho seria puxado. Mas então, com um grunhido de fúria, ele baixou a pistola e chutou uma cadeira contra a parede. Vocês nunca vão entender, gritou. Esse é o único caminho que a gente tem. Cleide soluçava, caída nos braços de Alcindo. Sabia que havia perdido os filhos para sempre, mas seu coração ainda se recusava a desistir. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. A comunidade parecia um barril de pólvora prestes a explodir. Carros de polícia subiam e desciam as vielas, enquanto o tráfico se reorganizava após o assalto que Júlio e Maurício haviam participado. Cleide não conseguia mais sair de casa sem sentir olhares de julgamento. As vizinhas cochichavam quando ela passava. São os filhos dela que estão metidos nisso tudo? Ela fingia não ouvir, mas cada palavra era uma facada. Naquela semana, a família recebeu visitas ameaçadoras. 2 homens armados bateram na porta, exigindo saber onde Júlia estava. Se ele sumir com o dinheiro ou abrir a boca, vocês é que vão pagar, disse um deles, com um sorriso cínico. Cleide gelou. Sentiu pela primeira vez que não era apenas os filhos que estavam em risco, mas todos dentro daquela casa. Certa noite, Alcindo saiu sem dizer uma palavra. Voltou apenas na manhã seguinte, o rosto sombrio, o olhar vazio. Cleide pressionou. Onde você esteve? Ele demorou a responder, mas por fim disse. Fui falar com eles. Cleide arregalou os olhos. O quê? Você está louco? Se eu não fizesse nada, eles iam vir aqui e matar todo mundo. Eu prometi que a gente não vai abrir a boca. Em troca, eles deixam a gente em paz. As pernas de Cleide falharam, sentou-se, o rosto enterrado nas mãos. Então agora vivemos debaixo do silêncio, reféns dentro da própria casa? Alcindo não respondeu, apenas olhou para fora, para o horizonte de concreto e pobreza que nunca ofereceu escapatória. Com o tempo, Júlio e Maurício começaram a aparecer cada vez menos. Quando vinham, traziam dinheiro sujo, às vezes comida, às vezes drogas escondidas em mochilas. Cleide se recusava a tocar em qualquer coisa. Jogava sacolas no lixo, chorando. Vocês querem me matar de vergonha, gritava. Eu preferia morrer de fome do que comer desse dinheiro maldito. Mas os meninos apenas riam. Vergonha é não ter nada, mãe. Vergonha é ser pobre a vida inteira. Alcindo já não discutia, apenas se fechava em silêncio, afundando-se na bebida. Cada gole parecia tentar afogar a impotência que o consumia.
Os menores, Cristina, Joãozinho e Marcos, se encolhiam pelos cantos, aterrorizados com os gritos, os tiros que ecoavam pela comunidade, os irmãos armados entrando e saindo de casa como se fosse território de guerra. Uma noite, Cleide acordou com o som de passos no telhado. O coração disparou. Correu para acordar Alcindo, mas ele estava desmaiado pelo álcool. Os menores dormiam amontoados em um colchão no chão. De repente, a janela da sala se quebrou e vozes roucas ecoaram. A gente sabe que os moleques estão aqui dentro. Saiam agora, ou a casa vai arder. Cleide entrou em pânico, agarrou os filhos menores e os escondeu dentro do armário. Tremia tanto que mal conseguia respirar. Júlio e Maurício não estavam lá. Haviam sumido dias antes e ninguém sabia onde estavam escondidos. A casa ficou em silêncio absoluto. Os invasores chutaram a porta algumas vezes, mas por algum motivo foram embora. Cleide ficou horas abraçada aos filhos, chorando em silêncio, com medo até de se mover. 2 dias depois, a tragédia bateu à porta em forma de notícia. Uma vizinha entrou correndo, ofegante, com os olhos arregalados. Dona Cleide, a senhora já sabe. Saber o quê? Perguntou, sentindo as pernas tremerem. Teve uma chacina lá no morro. Mataram vários rapazes. Disseram que Júlio e Maurício estavam lá. Cleide sentiu o chão sumir. Não pode ser, balbuciava o corpo trêmulo. A vizinha tentou consolá-la. Eu não vi os corpos, mas estão dizendo que foi ele sim. Cleide caiu de joelhos, gritando, o som rasgando o silêncio da casa. Os menores choravam ao ver a mãe naquele estado. Alcindo, com os olhos marejados, apenas sussurrou. Eu avisei. Os dias seguintes foram os mais sombrios da vida de Cleide. Sem saber se os filhos estavam mortos ou vivos, ela se afundava num limbo de dor e esperança. Rezava incansavelmente, pedindo a Deus um sinal, mas o silêncio era a única resposta. Os vizinhos cochichavam. Alguns diziam que Júlia e Maurício estavam mortos, outros afirmavam que haviam fugido para outra cidade. Mas ninguém tinha certeza. Cleide se via prisioneira do silêncio. Se confirmasse a morte, sua alma morreria junto. Se acreditasse que estavam vivos, viveria para sempre sob o terror de que poderiam aparecer a qualquer momento, trazendo mais destruição. Era como viver com veneno correndo nas veias. Numa noite chuvosa, Cleide ouviu batidas na porta. O coração quase parou. A mão tremia ao girar a maçaneta. Quando abriu, encontrou uma sombra encharcada pela chuva. A chuva caía pesada naquela noite, como se o próprio céu compartilhasse da dor que sufocava Cleide. As gotas batiam no telhado de zinco com força, ecoando como tambores de guerra. O vento atravessava as frestas das janelas, fazendo as cortinas se moverem como sombras vivas. Cleide abriu a porta com as mãos trêmulas e encontrou Cristina, encharcada, os olhos cheios de lágrimas. A jovem parecia um fantasma. O vestido colado ao corpo, o cabelo grudado no rosto e aquele olhar. Um olhar que misturava medo, vergonha e algo ainda mais profundo, culpa. Mãe, a voz de Cristina era quase um sussurro. Eu sei o que aconteceu com meus irmãos. Cleide perdeu o fôlego. Por um instante, o barulho da chuva desapareceu e tudo que restava era o som acelerado de seu próprio coração. Entra, minha filha, entra, disse, puxando-a para dentro. Cristina hesitou por um instante, como se cruzar aquela porta fosse o início de algo sem volta, mas entrou. Cleide fechou a porta atrás delas, trancando o mundo lá fora. A sala estava em meia luz, iluminada apenas pelo lampião sobre a mesa. Cristina tremia, os lábios pálidos. Cleide abraçou, tentando aquecê-la, mas percebeu que o frio não vinha da chuva, vinha de dentro. Fala comigo, filha. O que você sabe?
Cristina respirou fundo e cada palavra saiu como se arrancasse pedaços de sua alma. Júlio e Maurício, eles foram mortos. Eu vi! Cleide caiu na cadeira, o corpo mole, como se tivesse levado um golpe invisível. Não, não pode ser. Eles estavam marcados, mãe. O assalto que fizeram não era qualquer coisa. Eles traíram gente poderosa, pegaram dinheiro que não era deles e, quando tentaram esconder, foram caçados como animais. As lágrimas de Cristina escorriam sem parar. Eles foram executados e eu estava lá. O silêncio que se seguiu foi mortal. Cleide arregalou os olhos encarando Cristina como se não acreditasse no que ouvia. Como? Como você estava lá? Cristina cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Eu fui com eles, mãe. Eles não confiavam em ninguém e me levaram para guardar as coisas. Eu vi quando eles caíram. Eu vi o sangue. Eu vi eles serem arrastados. Cleide sentiu o chão sumir. Uma vertigem a tomou e ela precisou segurar a mesa para não cair. A revelação caiu como veneno puro. Tudo que Cleide temia se confirmou. Não apenas havia perdido os filhos, mas descobria que a própria filha carregava o peso da cena final. Meu Deus, meus meninos! Chorava, a voz embargada. Eu os carreguei no ventre e agora carrego o luto deles. Cristina tentou segurar a mãe, mas Cleide recuou. Por que você não me contou antes? Gritou, a dor transformando-se em fúria. Você me deixou acreditar que ainda havia esperança? Cristina, soluçando, respondeu. Eu não conseguia, mãe. Cada vez que fechava os olhos eu via tudo de novo. Eu senti que o veneno já corria na nossa família. Eu não queria que a senhora carregasse isso sozinha. Cleide caiu de joelhos, chorando alto, o som se misturando ao trovão que explodiu no céu. Alcindo entrou na sala nesse momento, cambaleando, o cheiro de álcool impregnado. Viu as duas abraçadas, ouviu os soluços e entendeu. Eles morreram, não é? Perguntou, a voz embargada. Cristina assentiu, sem coragem de repetir. Alcindo fechou os olhos, o rosto endurecido. Então é isso. A maldição acabou, mas levou metade da nossa alma junto. Cleide se levantou, encarando o marido com fúria. Como você pode falar assim? São nossos filhos, Alcindo. Não importa o que tenham feito, ainda eram parte de nós. Ele não respondeu. Apenas virou as costas, deixando a sala em silêncio. Nos dias seguintes, Cristina adoeceu. O trauma era profundo. Passava noites em claro, gritando, revivendo a chacina em sonhos. Cleide se deitava ao lado dela, acariciando seus cabelos, tentando acalmá-la. Vai passar, filha. Um dia vai passar. Mas no fundo, Cleide sabia. Algumas feridas nunca cicatrizam. Cristina carregava o último veneno da família, a lembrança vívida da morte dos irmãos, a culpa de não ter feito nada, o peso de ter sobrevivido. Sem escolhas, Cleide decidiu fugir. Pegou os filhos menores e levou Cristina para longe da comunidade. Alcindo resistiu, mas acabou cedendo. Se ficarmos aqui, vamos todos morrer. A família seguiu viagem até Joinville, deixando para trás a casa, os vizinhos e os fantasmas. Mas a dor viajou junto, presa em cada coração. Em Joinville tentaram recomeçar. Uma casa simples, longe do barulho dos tiros. Mas o silêncio agora doía mais do que qualquer disparo. Era no silêncio que Cleide lembrava dos rostos de Júlio e Maurício, dos sorrisos de infância, do cheiro de suor misturado à poeira depois das brincadeiras. E era no silêncio que Cristina chorava, escondida, revivendo cada segundo da chacina. O tempo passou, mas a dor nunca deixou Cleide. O veneno não estava apenas nos filhos perdidos,
mas em cada lembrança, em cada olhar dos que restaram. Ela aprendeu a viver, mas não a esquecer. E sempre que alguém perguntava sobre sua família, respondia com um sorriso triste. Tive 5 filhos, mas nem todos a vida me deixou criar. Naquela frase, escondia-se a verdade amarga. O veneno mais fatal é aquele que nasce dentro do próprio sangue. Se essa história te arrepiou, inscreva-se no Vozes da Vida. Ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa refletir sobre até onde vai o amor, o perdão e o preço do silêncio. Vamos espalhar essa mensagem juntos.